Olá, TPmiga! Tem gente que vive dizendo que não tem tempo. E você já deve ter ouvido alguns especialistas falando que tempo é questão de prioridade. É verdade? Então, se você quer conquistar uma TPM sem caos, você precisa saber definir não só as prioridades do ciclo, mas também as prioridades de cada uma dessas fases que a gente passa ao longo do ciclo menstrual. Eu sou a Fernanda Felan, especialista em produtividade feminina, e eu te ajudo a conquistar uma TPM sem caos. Você deve estar perguntando aí, né? Ah, mas como assim, Fernanda? Como assim definir prioridades do ciclo? Bom, se você já estudou alguma coisa sobre produtividade, organização de tarefas, já tentou implementar algum método e está aqui hoje, eu quero te convidar a esquecer tudo que você aprendeu sobre isso e começar a pensar no planejamento do ciclo. Então, esquece essa história de planejar mês, planejar semana, porque a partir de agora você vai começar a pensar em planejar o seu ciclo de produtividade. Como assim, Fernanda? Vamos lá. Nós mulheres passamos por 4 fases ao longo do ciclo menstrual: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E as nossas energias e habilidades, elas variam de uma fase para outra, tá? Então, por exemplo, quando a gente está saindo da fase menstrual, indo em direção ali para a ovulatória, né, passando pela pré-ovulatória, esse é o momento do ciclo de expansão. Então, a gente está com esse olhar voltado para fora, voltado para o outro, voltado para colocar os nossos projetos do mundo. É também um momento do ciclo que a gente tem mais disposição, mais energia, né? E quando a gente faz o movimento inverso, saindo da fase ovulatória em direção à fase menstrual, aí é o momento de interiorização, né? Então é o momento de olhar mais para dentro, olhar para o que é importante para a gente, olhar para as nossas necessidades, e também é um momento aí que normalmente a nossa disposição ela começa a diminuir, tá? É, Então, é muito importante você ter primeiro essa consciência de que isso acontece. E cada uma dessas fases, ela tem características e habilidades que são específicas, tá? Eu vou falar aqui de uma forma geral para você começar a entender isso melhor. Então, por exemplo, as fases pré-ovulatória e pré-menstrual, elas são fases ativas do ciclo, no sentido de pedir movimento, né? Então, a pré-ovulatória, como eu falei, é uma ativa voltada para fora, então é uma ativa voltada para fora. Então, é esse movimento que o senso comum chama de produtividade, né? É esse movimento de fazer coisas, fazer atividades, colocar projetos no mundo, de estar fazendo coisas mesmo. E a fase pré-menstrual, ela é uma ativa voltada para dentro. Então, é um movimento mais interno, é um movimento, é uma necessidade de transformação, mas ela está mais aqui, ó, acontecendo dentro, né? Então, a nossa mente fica muito ativa, muita coisa que não estava no nosso consciente chega à nossa consciência nesse momento. Então, tudo aquilo que a gente não prestou atenção ao longo do ciclo vem à tona nesse momento e de forma intensa. Então, ela pede esse movimento, essa transformação que começa de dentro para chegar fora, tá? Já as fases ovulatória e menstrual, elas são fases passivas do ciclo. Então, é o momento ali que a gente já aceita mais as coisas como são, já está mais tranquila, né? No sentido aí do nosso olhar para os nossos projetos, para os nossos sonhos, tá? Com essa mesma diferença. A ovulatória é uma fase passiva voltada para fora, né? Então, é esse lugar de comemorar, sabe? De se divertir, de conectar com as pessoas, de conhecer pessoas novas, né? Então, é esse lugar aí
mais voltado para fora. E a menstrual é uma passiva voltada para dentro, né? Então, é realmente um momento de introspecção, de avaliação, perceber como que a gente está caminhando, né? De se comprometer com essas... Sabe a TPM que veio ali cheio de informação sobre as mudanças? Então, quando chega a fase menstrual, a gente já dá uma acalmada e a gente consegue ter um olhar mais amplo para aquilo e escolher, né, as mudanças que a gente vai se comprometer no novo ciclo que está se iniciando ali naquele momento, tá? Então, quando você conhece o seu ciclo de produtividade, você consegue aproveitar essas energias naturais para realizar cada uma das etapas do planejamento, né? Esse planejamento do ciclo. Então, por exemplo, você pode aproveitar uma energia que é mais racional, né? Dessa fase pré-ovulatória, que tem mais clareza nesse momento, para definir metas mais realistas, metas mais concretas, né? Você consegue ter essa visão mais realista ali das suas metas, tá? E já no momento de interiorização, por exemplo, né, da TPM, você pode pensar... Ui! Você pode pensar... Deixa eu pegar aqui. Você pode pensar... O meu auxiliar caiu. Você pode pensar nos seus objetivos de uma forma mais ampla, né? Você pode aproveitar para sonhar mais, deixar aí fluir ideias sobre como alcançar os seus objetivos, como alcançar aquilo que você quer, tá? E, além disso, você consegue também planejar suas fases, levando em consideração o tipo de atividade que você realiza com mais facilidade em cada uma delas, né? Então, é muito, muito, muito importante mesmo você conhecer o seu ciclo de produtividade, beleza? Fernanda, mas o meu trabalho não me deixa fazer isso, né? Me exige que eu tenha o mesmo nível de produtividade todas as semanas. O que eu faço, né? Então, ó, primeira coisa, quando você organiza sua rotina e planeja seus projetos, você consegue cumprir os prazos, né? A esses prazos externos que vêm dessas demandas de trabalho ou de outras pessoas, e ainda assim respeitar o seu ciclo, tá? Isso é um fato. Mas, se você ainda não está conseguindo enxergar isso, se você ainda vê que o seu trabalho é muito inflexível mesmo, então começa pelos outros papéis que você representa. Os papéis que você tem mais controle sobre a sua agenda, tá? Que com o tempo eu te garanto que você vai conseguir enxergar formas de respeitar o seu ciclo também aí nesse trabalho que parece tão inflexível, tá bom? Começa pelo caminho de menor resistência, começa pelo mais fácil, beleza? Isso vai te ajudar a você ter mais tempo livre na TPM, para o seu autocuidado, tempo livre para você mesma, e também vai te dar mais prazer de realizar as atividades nessa fase, tá? Porque muitas vezes o que acontece é que você está forçando algumas atividades que não fluem de forma tranquila nessa fase, ou se cobrando mais do que consegue realizar nessa fase, tá bom? Então, vamos lá, eu trouxe um exemplo, assim, né, só para você entender isso melhor na prática, né, um exemplo meu, que foi, que tem sido, na verdade, a minha saga de produção de conteúdo semanal. Então, eu sigo um método, né, de lançamentos, e esse método, ele sugere, né, essa produção de conteúdo semanal, né? Tem lá as especificações, né, do que a gente deve produzir e tal. E desde que eu comecei a estudar sobre isso, que eu venho tentando encontrar a melhor forma de eu cumprir, né, isso que está sendo pedido lá, ou isso que está sendo incentivado lá, e mesmo assim continuar respeitando o meu ciclo.
Então, eu já tentei de várias formas que você possa imaginar. Teve uma época que eu pensei em não fazer live toda semana, fazer um ciclo de lives no momento do ciclo, né, que eu estava mais voltada para fora, e aí depois ir distribuindo, né, essas lives ao longo das semanas, no caso, a gravação das lives, e não funcionou muito legal, não rolou muito legal. Aí teve uma época que eu fazia, aí eu comecei a fazer live semanal mesmo. Eu falei, não, uma live eu consigo me dedicar, né? Uma coisa é eu botar um monte de compromisso, mas uma live por semana eu consigo me dedicar. Mas, na verdade, a exigência, ou na verdade, a sugestão, né? Eram dois conteúdos, né, semanais e tal. E como é que eu faço? O que eu faço? Então, eu pensei, bom, não vou me exigir mais de uma live por semana, porque eu sei que algumas semanas vai ser tranquilo de eu fazer, posso fazer até 5, né? Mas vão ter outras semanas que não. Então, um deles vai ser gravado, que é esse aqui que eu estou gravando para você, por exemplo, né? Então, não, são 2 conteúdos, um vai ser gravado, e aí eu vou postar, programar e tal, e a live por semana. E aí a live eu consigo, por exemplo, deixar o roteiro já pré-preparado para essas semanas de menos disposição, entende? De menos clareza. Então, vai me dar muito menos trabalho, naquele momento que eu já estou com menos disposição no ciclo, entende? E eu vou te confessar uma coisa, assim, até hoje eu estou ainda tentando entender a melhor forma de fazer isso, mas hoje já está bem melhor do que foi um dia, quando, por exemplo, eu achava que não ia conseguir fazer, né? Ou não ia respeitar o meu ciclo. Então, eu já estou conseguindo compreender como seguir essa orientação e, mesmo assim, respeitar as variações do meu ciclo, que é algo extremamente importante para mim, né? Hoje, em raríssimos casos, eu abro exceção disso, tá? Então, assim, pensa que com você também vai ser um pouco assim, entende? É algo novo, é uma nova forma de organizar a sua rotina, é uma nova forma de você enxergar o mundo, enxergar a sua produtividade, enxergar a forma que você entrega as tarefas que você precisa realizar. Então, fica tranquila, vai um passo de cada vez, vai testando, vai vendo como funciona melhor. Se perceber que não está funcionando, muda, faz diferente. Não tem problema nenhum, o processo é esse mesmo, tá? Agora, não desiste de realmente conseguir um planejamento que faça você cumprir os prazos, cumprir as suas responsabilidades e, mesmo assim, respeitar as variações de energias ao longo do seu ciclo menstrual, tá? Isso vai te dar mais tempo livre na TPM para você, para o seu autocuidado, né? Vai tirar essa ansiedade, essa angústia que costuma vir nessa fase, né? E vai te dar mais prazer de realizar as atividades nessa fase, porque vão ser atividades que vão ser propícias, né? Atividades que vão aproveitar as energias e habilidades naturais que se desenvolvem nesse momento, tá bom? Beleza, então. O que acontece? Quando o assunto é definição de prioridades, né? Então, ó, você já sabe agora que vai pensar em definir prioridades pro ciclo, beleza? Quando o assunto é definição de prioridades, existem 2 razões que te impedem de conquistar uma TPM sem caos. A primeira delas é você não saber os critérios para definir essas prioridades, tá? Vamos lá. Todo mundo representa muitos papéis, na verdade. Eu aqui represento vários, né? Tem esse aqui de comunicadora, tem o de artista, de filha, de irmã, dona de casa, empreendedora, que mais? Artesã, costureira, enfim, né? Posso estar esquecendo de alguns aí. Amiga, companheira, né? Então, todo mundo representa vários papéis. E a verdade é que o nosso tempo é limitado. Todo mundo também tem 24 horas por dia, né? Então, não dá para você querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como que você vai escolher, então? Como escolher essas prioridades?
Quando você não sabe os critérios certos para definir suas prioridades, você vai acabar priorizando o que não é importante para você. E vai ficar frustrada com os resultados, mesmo que eles pareçam sucesso aos olhos de outras pessoas, tá? Eu sei que às vezes tudo parece importante, né? Mas você vai descobrindo no caminho que, na verdade, nem tudo é tão importante aí quanto parece. Muita coisa alguém te disse e você comprou como verdade. Alguém te falou que aquilo era importante e você comprou aquilo como verdade. Então, o que você precisa fazer? Você precisa exercitar esse músculo do autoconhecimento, né? Ciclo após ciclo, usando aí a TPM como sua aliada. Para quê? Para você começar a identificar o que é realmente essencial, o que é muito importante para você, o que não é tanto, mas que é necessário, né? Você precisa fazer naquele momento, e o que é apenas convenção. Algo que alguém te disse, algo que você escutou em algum lugar que deveria ser daquele jeito, mas que na verdade para você não é, e, portanto, está na hora de eliminar da sua vida, tá? Quando você não faz isso de forma consistente, a sua TPM vira um caos, né? A nossa fase pré-menstrual, ela é esse início, como eu falei, né, do processo de interiorização. Então, é nesse momento que você começa a prestar mais atenção naquilo que não está legal na sua vida, né? A TPM, cara, ela não perdoa mesmo. E isso é bom, isso não é ruim. Isso é bom porque ela é uma mensageira, né? As suas insatisfações, elas ficam mais intensas nessa fase. E isso não é à toa, né? Agora você precisa aprender a ouvir essas mensagens e usar esse crítico interior que aflora nesse momento como seu amigo, tá? Seu papel é esse. Então, ó, eu vou contar algo, né? Mais uma vez, assim, um exemplo que aconteceu comigo, sobre o quanto às vezes a gente demora, né, a ter essa clareza do que é realmente importante. Ó, desde adolescente que eu gosto de tocar, né? Pegava o violão, arranhava o violão que tinha na casa do meu pai. Eu lembro que tinha muitos amigos meus que estudavam, fizeram ensino médio comigo, que tocavam, eu gostava de ficar lá, de ouvindo, sabe? Mas era aquela coisinha meio, sabia 2 acordes, 3 acordes, e ficava por isso mesmo. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu já fui com a intenção, né? Eu lembro de ter assistido uma apresentação de um grupo de violões e já fui com a intenção de me dedicar a isso, tá? E por muito tempo, essa minha parte, esse meu papel de artista, no caso de musicista mais especificamente, estava conectada ao violão. Só que o meu sonho de infância sempre foi um piano, né? Mas era algo que na minha cabeça era meio inatingível, sabe? Eu achava que eu não poderia ter aquilo, não sei, talvez porque o violão estava ali mais fácil. No fim, a gente descobre que, na verdade, eu não me achava merecedora de ter um piano, né? Então, aquilo estava ali guardado. Não vai embora, entende? A gente fica escondendo com outras coisas, mas não vai embora. E aí eu lembro que... E eu fui seguindo nessa coisa com o violão, né? Até que quando eu cheguei em São João del Rei, eu comecei a fazer um preparatório para fazer faculdade de violão. Olha só, faculdade de violão clássico. Fiz 1 ano e meio de preparatório. Foi ótimo, inclusive, né? Mas eu lembro que quando eu fazia os exercícios de um livro que eu comprei chamado Caminho do Artista, e ela mandava escrever umas frases, nossa, até deu um pouquinho de emoção, mas eu lembro de escrever lá que o que você tinha que escrever, né, o que você queria ser, e eu escrevia pianista e tinha medo de escrever pianista.
Eu estava lá com violão ainda. Até que chegou um momento, assim, de tanto praticar esse autoconhecimento, né, de entender o que era realmente importante para mim, eu falei: "Não, cara, é o piano. Esse é o instrumento que eu quero, né, desde pequena, eu quero". E aí, no meu aniversário do ano passado, foi que eu finalmente consegui realizar esse sonho de ter o meu piano e, gente, tô apaixonada, olha aqui para ele, ele tá aqui do meu lado. Eu sou completamente apaixonada por ele, eu tenho um prazer enorme em tocar. Não que eu não tivesse prazer em tocar violão, entende? Mas é diferente. E você sabe quando é diferente. Só você sabe quando é diferente. Eu ouvi um monte de coisa quando eu falei que ia comprar meu piano. De um monte de gente. Mas ali naquele momento, ninguém me fazia mais mudar de ideia. Tá? E é isso que eu quero que você conquiste com todos os sonhos que você tem. Todos eles são importantes. Todos os seus sonhos são importantes, tá bom? Então é isso, tá? Não saber os critérios certos para definir as suas prioridades tá te impedindo de conquistar uma TPM sem caos, beleza? Quer saber quais são esses critérios? Então, ó, já dá o seu like aqui, fica nesse vídeo comigo até o final, tá? E me fala, deixa um comentário aqui me falando se esse conteúdo está fazendo sentido, se esse conteúdo está te ajudando, tá? Para me dar uma direção, né? Vocês que precisam me dar uma direção aí para onde caminhar com o conteúdo, beleza? Vamos lá. A segunda razão, né? O segundo motivo é você não conhecer os padrões do seu ciclo e acabar priorizando atividades não muito propícias para cada fase, tá? Vamos lá. Eu tenho certeza que você já percebeu, já notou que a sua disposição física ela muda de uma semana para outra, ou, por exemplo, você já percebeu que o seu foco, a sua capacidade de raciocínio fica diferente também, né, dependendo da semana. E como eu falei no começo do vídeo, as nossas energias e habilidades, elas variam ao longo do ciclo menstrual de acordo com um certo padrão. Mas o que acontece na prática é que não é igual para todas as mulheres, tá? Cada uma responde ao seu ciclo de uma forma muito particular. Então, você precisa entender o seu próprio ciclo de produtividade e começar a dividir aí as atividades de acordo com ele, tá? Só que aí tem gente, né, que tem muitas atividades de rotina, né, coisas que precisa fazer ali, todas as semanas, às vezes todos os dias, né. E aí, como é que faz nesse caso, né? Aí você pode pensar no seguinte: você pode pensar no tempo que você dedica sobre essas atividades. Eu, inclusive, teve um vídeo que eu falei sobre isso, né? Sobre a importância de você criar uma rotina reduzida para as fases de menor disposição, para você continuar mantendo sua rotina, mas também respeitar o seu ciclo. E você pode pensar também na intensidade. Então, por exemplo, se você faz exercícios físicos todos os dias ou todas as semanas, você pode pensar em, nas semanas de menos disposição, fazer algo mais leve, entendeu? Não forçar, não criar metas audaciosas para esses momentos. Deixar para, por exemplo, uma fase pré-ovulatória da vida, né? Que normalmente você está com mais autoconfiança e disposição, beleza? Outro exemplo, se você tem uma rotina de estudos, você pode usar sei lá, uma fase do ciclo para você realmente assimilar mais conteúdo, né? Alguma fase você tem mais facilidade para isso. Uma outra você deixa mais para revisar, né? Para deixar aquele conteúdo mais firme, para fazer, para praticar exercícios, enfim. Teve um outro exemplo até de uma seguidora que estava numa live falando que é contadora e dentro do próprio trabalho dela tem muitas atividades de rotina, né? Não muda muito. Mas parece que sim, mas não tanto, né? Porque, por exemplo, além, sei lá, eu não entendo muito assim o que o contador faz, mas além daquelas atividades de rotina mesmo, de
imposto de renda. Eu sei, o contador me lembra muito imposto de renda, né? Mas né, lidar com esses impostos das empresas e tal, patrimônio, né? Fazer balanço, etc. Também tem algumas outras atividades que ela precisa fazer que não são nesse padrão, né? Por exemplo, ela precisa se atualizar da legislação, estudar, né? Então, perceber qual é o momento do ciclo que ela tem mais facilidade para isso, para assimilar esses novos conhecimentos, que ela vai aplicar nessas atividades de rotina, né? Por exemplo, a captação de novos clientes, também tem uma outra fase do ciclo que é mais propícia. Então, sempre tem como a gente ir adaptando a nossa rotina ao nosso ciclo, a essas variações naturais do ciclo, beleza? Se você souber definir as prioridades certas para você, né? Souber os critérios, mas não respeitar o seu ciclo ao definir prioridades a cada semana, é muito provável que você continue se sentindo frustrada do mesmo jeito. Em especial na TPM, quando parece que você não consegue produzir, né? Porque, na verdade, você só não está escolhendo as atividades certas e está deixando de aproveitar habilidades importantíssimas que afloram nessa fase, tá? Então, para conquistar uma TPM sem caos, você precisa saber definir as prioridades do ciclo, saber os critérios para definir as prioridades do ciclo e também as prioridades de cada fase. Você até consegue caminhar, né, escolhendo uma delas só, tá? Você pode, por exemplo, caminhar com um pé só, não pode? Mas é bem mais cansativo, né? Então, vai equilibrando isso aí, beleza? Portanto, saber definir prioridades, levando o seu ciclo em consideração, é muito mais eficaz para você conquistar a tão sonhada TPM sem caos, beleza? Então, vamos lá. Então, Fernando, tá bom. Entendi como eu faço para definir essas prioridades do ciclo. Vamos lá. Eu trouxe aqui os 2 critérios que você precisa levar em consideração na hora de definir as prioridades do ciclo, né? Que eu estou chamando aqui de PES e PAS. PES, PAS, tá? Você vai precisar escolher a cada ciclo pelo menos um PES, ou seja, um papel estratégico, aquele papel que vai fazer o quê? Que vai te impulsionar, te fazer chegar mais perto de algum sonho seu, beleza? Então, pelo menos um PES e pelo menos um PAS. O que é PAS? PAS com S aqui, tá? É um papel anti-surto. Então, você vai precisar escolher também pelo menos um papel anti-surto. O que é isso? Papel que vai te ajudar a não surtar quando chegar a TPM, né? O que é isso? É algum papel que você não deu muita atenção ao longo dos ciclos e que você precisa fazer algo para equilibrar os papéis que você representa, tá? Então, esse é o critério. Você vai escolher pelo menos um papel estratégico e pelo menos um papel anti-surto para focar a cada ciclo. E aí você vai dedicar 5% do seu tempo a algum objetivo de curto prazo, né, relacionado a esses papéis, tá? Eu sei que parece pouco, mas se você respeita isso de forma consistente, você consegue fazer muita coisa nesse tempo. Pode ter certeza, tá? E a ideia é que essa definição você faça durante a sua fase menstrual, porque esse é o momento do ciclo que a gente faz uma pausa para fazer uma avaliação, né, de como foi o ciclo anterior. É o recomeço, é o reinício. Então, é o momento de você avaliar isso e perceber, bom, o que eu preciso impulsionar agora nesse próximo ciclo, né? Qual o meu papel estratégico e o que eu preciso equilibrar? Qual o meu papel anti-surto que eu vou dar atenção nesse ciclo, tá? Ah, Fernanda, não tenho esse tempo, né? Não dá, minha rotina é muito corrida, etc e tal. Bom, então a gente volta aqui ao início do vídeo, né? Que eu falei o quê? Tem gente que vive dizendo que não tem tempo, mas eu vou falar, como todos os especialistas,
tempo é questão de prioridade. Conquistar a vida dos seus sonhos de forma equilibrada, alinhada aí com a sua natureza, com a natureza do seu corpo, é sua prioridade? Porque se não for, então não perde o seu tempo aqui assistindo esse vídeo. Entende? Você está perdendo tempo aqui. Se isso não for sua prioridade, não perde esse tempo, tá? Vai assistir outra coisa, vai escolher outra coisa. Agora, se isso é sua prioridade, conquistar a vida dos seus sonhos de forma tranquila, alinhada com você mesmo, com a sua natureza, com o seu corpo, então começa a separar na agenda tempo para isso, beleza? Usando esses critérios, você garante o quê? Que vai continuar caminhando na direção à vida dos seus sonhos, né? E ao mesmo tempo equilibrando aí os papéis que você representa. Isso vai te ajudar a chegar na TPM mais equilibrada também, né? Mais tranquila também, porque você sabe que não está deixando de lado coisas importantes, tá? Vamos lá. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo sobre a outra parte, né? Que é você definir as prioridades a cada semana, até porque já tem bastante conteúdo no canal sobre isso. Mas, para você que está chegando agora, não ficar muito perdida, o que você precisa fazer, na verdade, é praticar a sua autoobservação. O que é isso? É você realmente anotar todos os dias sobre as suas energias físicas, mentais e emocionais. E começar a identificar esses padrões que acontecem, né, que mudam de uma fase para outra. Beleza? Depois, é só você ir testando mesmo, tá? Testando as atividades em cada fase para você identificar quais delas você realiza de forma mais tranquila, de forma mais eficaz, beleza? Isso é um trabalho contínuo, né? Isso é um trabalho, como eu falei, o exemplo da criação de conteúdo aqui, com cada projeto que você tiver, você vai testando e a cada projeto vai ficando mais fácil, claro, você identificar isso, né? No começo pode ser um pouquinho mais difícil, mas como tudo que a gente pratica vai ficando mais fácil, vai ficando parte ali de quem você é, na verdade, tá? Beleza? Então era isso que eu tinha para hoje. Só recapitulando, a minha proposta hoje aqui é que você precisa, primeiro, esquecer tudo que você aprendeu sobre planejamento do mês, das semanas, né? E começar a pensar no planejamento do ciclo e das fases, tá? Você precisa saber os critérios para definir as prioridades do ciclo, você já aprendeu aqui nesse vídeo. Você precisa saber o que priorizar a cada fase, né? Então, começa hoje a sua autoobservação, não deixa para depois, não deixa para outro dia. Pega um caderninho só para isso, começa a anotar sobre suas variações de energias e você precisa praticar todos os ciclos essa escolha, né, desse papel estratégico e desse papel anti-surto que você vai dedicar aí 5% do seu tempo a algum objetivo relacionado a esses papéis, tá? Se você não faz isso, você não vai conquistar a sua TPM sem caos. A verdade é essa. Beleza? Então, começa já a praticar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui ou me manda um direct. Eu vou ter um prazer enorme em te ajudar, tá? Meu papel aqui é esse também. E não esquece que na próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente tem um encontro ao vivo, né? Eu tenho uma live onde eu vou te ensinar uma forma simples de eliminar o caos na TPM, tá? Então já coloca aí um lembrete na sua agenda e vem me encontrar ao vivo. Lembra sempre que a sua TPM é a sua grande oportunidade de autoconhecimento. Seja amiga da sua TPM. Tchau, tchau.